Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos assiste mais uma vez em qualquer lugar desse país pelo www.renatosaraiva.com.br. Estamos começando mais uma aula de número 6, nessa nossa grande preparação rumo à prova da primeira fase da OAB, sétimo exame unificado. E sem perdimento de tempo, sem mais delongas, já vamos aqui fazer o link, fazer o gancho com o que eu deixei em aberto no final da aula passada, no término da aula de número 05. Se você está fraco de memória, se você por algum motivo inexplicável assistiu a aula 5 há muito tempo e já não lembra sobre o que eu falei, eu terminei aqui a aula anterior comentando sobre o artigo 26 do Código Penal Brasileiro. Eu disse que vocês primeiro precisavam decorar, nem que fosse, o caput do artigo 26. Depois eu fiz aqui uma diferenciação entre o conceito lá da medicina legal, tá? De doença mental e o conceito de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Aí eu lembrei a vocês que no começo do nosso curso, nós já tínhamos discutido se o doente mental ou aquele indivíduo que traz consigo um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, se ele poderia ou não figurar como sujeito ativo de crime. E eu lembrei a vocês que ele é sim possível de ser autor de delito, que ele pode praticar crime. Nós conversamos já aqui, isso não foi nem na aula passada, foi no começo, salvo melhor juízo, no começo da aula de número 02, nós já conversamos que para fins de prova de primeira fase, a análise sobre o doente mental, sobre aquele que traz consigo um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é de que estes indivíduos praticam crimes. Agora, a depender da casuística, a depender da circunstância analisada, eu posso ter uma hipótese de isenção de pena. Lembra disso? E eu terminei a aula passada dizendo o seguinte, que para esses indivíduos, ao praticarem crime, serem isentos de pena, era necessário que algumas circunstâncias, que algumas condições listadas no caput do artigo 26 estivessem presentes no caso concreto. E eu cheguei a citar quais eram essas condições. Eu disse que o indivíduo deveria ser inteiramente incapaz, ao tempo da ação ou da omissão, de entender o caráter ilícito do seu feito ou então de portar-se de acordo com esse entendimento. Eu até falei que se tratava de literalidade normativa, de letra de lei. Aí falei assim, você teria que ter cuidado com 3 cascas de banana, com 3 pirrepes, com 3 pegadinhas. Lembra? Só que eu deixei essas pegadinhas como cenas dos nossos próximos capítulos. Pois bem, crianças, eis que é chegado o momento dos nossos próximos capítulos. E nós já vamos começar a aula de hoje indicando quais são esses pirrepes, indicando quais são as pegadinhas acerca das hipóteses onde você isenta ou não isenta, a depender do caso, claro, de pena ou doente mental. Lembrando que, doravante, na aula de hoje, sempre que eu me referir ao doente mental, você também vai estender a colocação que eu fizer, o instituto jurídico que eu analisar, aos indivíduos que são portadores de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Disse a aula passada, não são termos sinônimos. Doente mental é quem traz consigo uma patologia psiquiátrica ou psicológica, assim reconhecida pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Desenvolvimento mental incompleto ou retardado é todo e qualquer transtorno que prive ou diminua no indivíduo
a capacidade de entender o mundo à sua volta como deseja o ordenamento jurídico, independentemente da origem deste transtorno, desde que este não seja, eu falei, desde que este não seja de origem psiquiátrica ou psicológica, beleza? O conceito de doença mental, eu falei, é específico, o conceito de desenvolvimento mental incompleto ou retardado é de natureza residual. Só que para facilitar a nossa vida, para diminuir aqui a quantidade de palavras necessárias para explicar os institutos jurídicos, doravante, o que eu falar sobre doença mental, você vai concomitantemente aplicar àqueles que são portadores de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Beleza? Então vamos lá. Quais são os 3 bizus que eu devo arguir para saber se o doente mental, ao praticar crime, vai ou não ser isento de pena? Primeiro eu tenho que aferir se a doença mental gerou a inteira, completa, total incapacidade. O primeiro pré-requisito está lá no caput do artigo 26. Para que a doença mental funcione como fator de isenção de pena, é que dela o indivíduo passe a ter uma incapacidade total. Então, vendo o prefixo de negação, eu falei, uma incapacidade total, plena, completa e irrestrita. Para que ele seja isento de pena, ele deve ser inteiramente incapaz. Primeiro bizu. Segundo, essa incapacidade total deverá ser manifesta ao tempo do crime, ou seja, ao tempo da ação ou omissão tida como delituosa. Escute o que eu estou falando, crianças. A incapacidade decorrente de doença mental para gerar isenção de pena, além de ter que ser total, além de ter que ser uma incapacidade completa e plena, ela tem que ser manifesta, segundo o bizu, ao tempo do crime, ao tempo da ação ou da omissão tida como delituosa. Se ligue, não me interessa, eu disse não. Preste atenção na negativa das minhas palavras. Não me interessa se o cara era, antes do crime, doido, mental do juízo. Nem se ele ficou, depois do crime, doido. Isso para a gente não interessa nesse momento, não. O que importa é se aferir se no momento do crime, e o momento do crime, já falamos aqui em aulas anteriores, é dado pelo momento da conduta. Ou seja, o que nos interessa aqui é saber se no momento que o cara praticou a ação ou omissão tida como delituosa, ele era, por causa desta doença mental, inteiramente, totalmente, plenamente incapaz. O momento de aferição da incapacidade decorrente da doença mental é o momento da prática, é o momento do desempenho da conduta, da ação ou da omissão tida como delituosa. Crianças, pelo amor de Deus, grave essa dica que eu estou lhe dando. Não importa, não interessa se o caba era doido ou se ele ficou doido. O que me interessa é se no tempo do crime, no momento da conduta, a doença mental influenciou ou não para gerar a inteira, a total e a plena incapacidade nesse agente. Agora, vem o terceiro bizu, vem a terceira pegadinha. Incapacidade de quê, professor? Incapacidade de entender o caráter ilícito do seu feito
ou de portar-se de acordo com esse entendimento. É o final do caput do artigo 26. O indivíduo será isento de pena se ao tempo do delito ele era inteiramente incapaz de saber que o que estava fazendo era errado, de entender o caráter ilícito do seu feito, ou então de portar-se de acordo com esse entendimento. E por que que isso é pegadinha? Por um motivo simples. Nem todas as patologias psiquiátricas, psicológicas, nem todas as circunstâncias de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ainda que gerem incapacidade total, privam o agente de saber que o que está fazendo é errado. E existem circunstâncias em que o agente sabe que o que está fazendo é errado, só que ele não consegue se controlar. Essa história, entender, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do seu feito, ou de portar-se de acordo com esse entendimento, está previsto no texto normativo. Por quê? Porque certas hipóteses de doença mental vão simplesmente tirar do indivíduo a sua capacidade cognitiva. A capacidade desse indivíduo saber que aquilo que ele fez é reprovável à luz do direito. O cara pratica um crime sem saber o que está fazendo. É o caso do oligofrênico, do louco de todo gênero, que num surto psicótico sai no meio da rua batendo e matando quem encontra pela frente. Ele é, por doença mental, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do seu feito. Só que, como eu falei, existem hipóteses onde a incapacidade total é de se controlar. Existem casos, existem hipóteses onde o indivíduo sabe que o que está fazendo é errado, sabe que a conduta por ele praticada é reprovável à luz do direito penal. O que ele não consegue é controlar-se. O que ele não consegue é portar-se de acordo com esse entendimento. Exemplo clássico, as compulsões. Por exemplo, o piromaníaco, o mitomaníaco, o cleptomaníaco, que são os exemplos mais básicos de compulsões. O piromaníaco é aquele que tem a compulsão por tocar fogo nas coisas. É o incendiário compulsivo, como alguns doutrinadores dizem. O piromaníaco, a depender do tipo de transtorno que ele tenha, ele sabe que tocar fogo nas coisas é errado. Ele sabe que se produzir um incêndio, ele está cometendo um crime. Mas ele não consegue controlar a sua compulsão. Ele não consegue se conter. A patologia que ele traz consigo o impede de controlar aquela verve compulsiva. O impede de controlar o seu instinto, embora ele saiba que o que está fazendo é errado. Esse indivíduo, a depender da circunstância, poderá ser isento de pena. Ele tem uma doença mental que gerou, ao tempo da ação ou da omissão, uma completa incapacidade de portar-se de acordo com esse entendimento. Ele sabe que o que está fazendo é errado, mas ele é inteiramente incapaz de se portar como a lei gostaria. Eu posso arguir isenção de pena. O mitomaníaco, aquele que tem a compulsão por mentir, a compulsão por inventar histórias. O cleptomaníaco, aquele que tem a compulsão de furtar, de subtrair bens. A depender do grau de manifestação do transtorno, eles podem sim ser isentos de pena. O cleptomaníaco sabe que o que está fazendo é errado? Em tese, sim. O que ele não consegue é controlar a sua compulsão. O que ele não consegue, por causa da doença, é controlar aquele ímpeto de pegar as coisas. Normalmente, o cleptomaníaco não subtrai bens por necessidade, ele subtrai bens por compulsão.
ele pode, a depender da circunstância, a depender do que diga a perícia nesse caso aqui, seria um incidente de insanidade mental, tá? Isso é uma questão de processo penal, que vocês veem com minha amiga Ana Cristina, mas eu estou dando bizu para vocês. A perícia, nesse caso aqui, seria um incidente de insanidade mental. A depender do que dissesse a perícia do indivíduo, ele poderia ser isento de pena. Então, grave esses 3 bizus. Pegue essas 3 dicas aí, crianças. A doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, para isentar a pena, terá que ter produzido no agente a inteira incapacidade desse agente entender, compreender o caráter ilícito do seu feito, ou então de se portar de acordo com esse entendimento. E esta inteira incapacidade deverá ser manifesta ao tempo do crime, deverá ser manifesta ao tempo da ação ou omissão tida como delituosa. Mas nós vamos mais além. Dá uma olhadinha agora para o parágrafo do artigo 26. O parágrafo do artigo 26 me fala na hipótese da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que gera uma incapacidade relativa, que gera no agente, ao tempo da ação ou da omissão, uma incapacidade parcial. Se o indivíduo, ao tempo do crime, só era parcialmente, só era relativamente incapaz, ele será punido. Agora, sua pena será reduzida de 1/3 a 2/3. Isso não sou eu que estou dizendo não, crianças. Isso é letra de lei. Isso é o parágrafo do artigo 26 do Código Penal brasileiro. Quando, nesse contexto analisado, a incapacidade ela for relativa, ela for parcial, você terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Mas talvez você esteja em casa uma hora dessa pensando assim: professorzinho lindo gloob-gloob, eu acho que na hora da prova eu vou misturar as bolas. Eu estou com medo de na hora da prova errar uma questão por uma besteira dessa. Pelo amor de Deus, me ajude, só se for agora. Diga-se resolvido. Crianças, o bizu aqui, por mais rasteiro e remoso que seja, é o seguinte. Se você analisa o caso concreto apresentado e percebe que a questão está ali dizendo que o caba é mental, doido completo do juiz, oligofrênico, daquele que tu dá uma nota de R$100 e ele rasga, daquele que tu dá 1 litro de Johnny Walker Blue Label e ele quebra, daquele que tu dá 2 ingressos de camarote para ver o forró da capital aqui no Recife e ele toca fogo, daquele que você mostra uma foto da Liza do BBB e ele diz que é feia. O caba é completamente alucinado, mental total do juízo. E esse cara pratica um crime sobre esse estado, ele é isento de pena. Se ele é mais ou menos doido, se ele só é meio doido, se ele só é meio mental do juízo e pratica um crime nesse estado, a pena dele será reduzida de 1/3 a 2/3. Sentou para fazer a prova, está falando no doido, está falando no doente mental. Aí você pensa, vixe, esse cabo é o quê? Aí a imagem que tu faz dele é ele. Você precisa me amar, meu nome é Davi, você precisa me amar. Se você vê que o cabo é doido, não sabe o que está fazendo, isenção de pena. Agora, se ele só é mais ou menos doido, tem um sexto, como a gente diz, é daquele cara que está conversando com você, diga, diga, aí você dá uma nota de 100 a ele bota no bolso e diz, é minha. Aí ele só é meio doido, um homem desse. Se ele cometer o crime, você cai no parágrafo do artigo 26. Ele é punido, mas terá a pena reduzida de 1/3 a
2/3. Pegaram o bizu? Então vamos adiante. Artigo 27, professor? Não, porque nós já discutimos a questão do menor de 18 anos. O artigo 27 fala sobre o menor de 18 anos de idade, mas nós já batemos um papo sobre ele. Nós já falamos que o menor de 18 anos não pratica crime. Lembra disso? Aula número 2. Eu expliquei para vocês que a tutela do menor de 18 anos deverá ser feita nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que menor de 18 anos pratica é ato infracional. Vocês estudam essas historinhas de atos infracionais lá na disciplina de ECA, com a minha grande amiga Cristiane Dupré. Então, Cristiane vai falar para você sobre ato infracional. Cristiane vai falar para você sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E mais uma coisa, eu te assevero. Na verdade, eu repito, porque eu já disse isso em outras aulas. Ou é menor de 18 anos, ou praticou crime. As duas coisas não dá para ser. Ou o cara tem 18 anos, pelo menos, e praticou crime, ou se ele estiver abaixo disso, tu vai discutir ato infracional. É que nem subir para baixo não tem como. Mulher que sabe dirigir não tem como. É menor de 18 anos praticando crime. Pronto, meu diretor, daqui a pouco tá cheio de e-mail aí. O professor falou que mulher não sabe dirigir. O professor é machista. O professor fica tirando onda com as mulheres porque mulher sabe dirigir. Sou machista, sim. Quem quiser pode ficar com raiva. Não vou mentir, dizer que eu não sou. Eu sou machista, sim. Ser machista não quer dizer que nós não devemos respeitar as mulheres. Mulher é a perfeição de Deus andando sobre a face da terra. Eu cresci escutando isso da boca do meu pai e acredito nisso piamente. Deus, quando quis mostrar que podia fazer algo mais perfeito do que a própria perfeição, colocou a mulher nesse mundo para andar no meio de vales de lobos, cobras e serpentes, para nos mostrar que mesmo nos momentos mais tenebrosos, nós podemos ter certeza da sua presença divina ao nosso lado, bastando olhar para a mulher que nos acompanha. Então, ser machista, ficou bonito essa, não ficou, meu diretor? Ser machista não quer dizer desrespeitar a mulher, mas eu não confio em mulher fazendo 3 coisas, o resto eu confio em tudo. Eu não confio em mulher comentando o jogo de futebol, porque, pelo amor de Jesus, é um enchimento de saco. Olha, com todo respeito, tirando raríssimas exceções. Eu vou falar pela minha, porque eu não posso falar pela mulher dos outros. Eu vou falar pela minha. A minha inventa de ser companheira e sentar para assistir jogo comigo. Eu dou maior valor a assistir jogo, se for do Esporte Clube do Recife. É o que eu gosto, tá certo? Aí o cara senta para assistir um jogo do esporte. Bota lá a televisão, ela senta do lado. Amor, eu fiz um tira-gosto para você, um salgadinho para a gente tomar com Coca-Cola. Eu digo, traga, traga. E o jogo já está rolando. Aí ela vem para frente da televisão, bota lá o centro, bota as coisas, abre uma Coca-Cola e se experimenta. Aí o cara querendo ver o jogo. Daqui a pouco ela senta do lado assim, encosta a cabeça no ombro e diz, ei, quem é que tá jogando, hein? Aí eu digo, Esporte e Porto. Porto é um time aqui de Caruaru, do interior de Pernambuco. Esporte e Porto. A noção dela de futebol é tão grande que ela diz assim, ei, é Libertadores da América, é? Quando porra é que o Porto vai jogar Libertadores da América? Com todo respeito à torcida do Porto. Esporte e Porto de Caruaru pela Libertadores da América. Eu digo, não existe isso não, minha filha. O Esporte foi jogar a Libertadores em 2009. Tá doido para voltar. Imagina o Porto. Aí ela diz, ei, que diabo é isso aí que é uns batendo nos outros. E o caba não se concentra. O caba não se concentra. Ei, aquele lá com aquela outra roupa pegando com a mão. E pode, eu digo, pode, que é o goleiro, criatura abominável. Então, olha, mulher comentando futebol. Mulher dirigindo, eu não tenho natureza não. Eu fico agoniado do juízo. E mulher inventando de escolher roupa de homem.
Porque quando o cabo veste, ele diz, não, troque, bote essa para ver como é que tá. Pelo amor de Deus, o resto eu confio em mulher fazendo tudo. Por isso que eu digo, mulher sabendo dirigir, subir para baixo e menor de 18 anos cometer crime, são institutos incoerentes entre si. Por isso que eu não vou mais discutir o artigo 27. O artigo 27, ele passa a falsa impressão ao falar na inimputabilidade dos menores de 18 anos. Escuta o que eu estou dizendo. O artigo 27, ao discorrer sobre a inimputabilidade dos menores de 18 anos, pode lhe passar uma falsa impressão que o menor de 18 anos pratica crime e não será punido por isso. Não pratica! O menor de 18 anos, já falamos várias vezes, não pratica crime, pratica ato infracional. Se resolva com a minha amiga Cristiane Dupré. Aqui em direito penal, o menor de 18 anos não entra. Por isso que você pode pular o artigo 27 e se atentar para o artigo 28 do Código Penal. E você, ao olhar para o artigo 28, já vai pegar aí um marca-texto, uma caneta, um negócio e destacar a palavra não, que está no começo do caput do artigo 28. Eu tive uma aluna na última prova da OAB, que ela inclusive virou a monstrinha do biscoito oficial desse país. Ela é de uma cidade chamada Piúma, no interior do estado do Espírito Santo. O nome dela é Rosângela Cola. E Rosângela Cola uma vez mandou um e-mail para a gente, ela participava ao vivo das aulas de segunda fase, que são transmitidas ao vivo. Eu e a professora Ana Cristina, nós transmitimos as aulas de segunda fase, as que são dadas, 12, 14 aulas, são todas elas transmitidas ao vivo, de 19 às 22, horário de Brasília. Claro, que quem não pode assistir ao vivo, assiste depois as aulas gravadas até 3 vezes. Mas nós gostamos de transmitir ao vivo, porque dá para os alunos interagirem, a galera fica no Facebook, manda pergunta, a gente responde na hora, é uma interação legal. E a Rosângela Cola, como várias dezenas e dezenas de outros alunos, que de tanto interagirem, a gente acaba se tornando amigo pessoal. Uma vez ela falou uma coisa por mensagem na hora da aula que eu achei curioso. Eu falando do artigo 28 do Código Penal, ela disse, eu passei 5 anos num curso de Direito e nunca vi esse não aqui no caput do artigo 28. Nunca tinha prestado atenção que tem um não. Pois é, tem. Não excluirá a imputabilidade penal. Inciso 1, a paixão e a emoção. Inciso 2, a embriaguez. Pense num negóciozinho que se cair na prova da primeira fase vai derrubar a gente. Pense num negóciozinho que o conceito empírico que nós temos é o inverso, é o oposto do que está na lei. Aí você diz, por quê, professor? Clica na segunda parte da aula de hoje que eu digo por quê.